Voltamos! Estamos no ar novamente, né? A gente estava falando aqui, nunca tente derrubar duas mulheres unidas, tá? A gente voltou. Voltamos. E voltamos com tudo, tá? Voltamos com o assunto da mulher e sua inferioridade nos relacionamentos. Que muitas vezes é ela que se coloca para baixo, né? E a gente não pode deixar isso acontecer. Exatamente. Aqui a gente tem muito dessa questão que nós já falávamos antes, que é da própria questão do conhecimento, né? Eu acredito que o conhecimento ele dá a voz e dá a autonomia. Então, a gente continua fazendo aquele gancho. Se é a opção da mulher, por exemplo, ficar em casa, ter esse cuidado com a administração do lar, dos filhos, essas questões domésticas, digamos, maravilhoso. Mas eu entendo que isso precisa ser sempre por opção e nunca é por uma imposição. Se a gente for pensar, isso é cultural, é muito enraizado. A gente pensa hoje que é algo que a religião nos traz, mas é muito antes, né? Eu já fiz uma vez um gancho ali num vídeo do meu perfil. Se a gente pensar lá no direito romano, que ele serviu muito de fonte para o nosso direito brasileiro, a gente já percebia esse comportamento, essa posição do homem dentro da família e o lugar que a mulher ocupava, um lugar assim, literalmente da pessoa que estava ali só para ter os filhos, né? Tanto que as mulheres elas não tinham direito a receber herança, por exemplo, então isso só se passava de homem para homem, as gerações elas só se passavam de homem para homem, então naquela época se nascia uma mulher dentro da família, a família ia acabar ali, porque a mulher não teria condições de ela continuar perpetuando o sobrenome daquela família, né? Então, a religião, o catolicismo, por exemplo, que a gente tem muito forte hoje no Brasil, ele é posterior ao direito romano, né? Então, são costumes que a gente vai reunindo e vai somando e a gente se dá conta do quanto isso ainda é presente no nosso dia a dia e o quanto a gente continua reproduzindo coisas naquela lógica Ainda. De que sempre foi assim, mas não é mais. E aí você não sabe que não é mais. E isso é comum. Por exemplo, nos próprios círculos de mulheres, né, quando se reúnem para conversar, para não dizer fofocar, né, onde aparecem os casos de família, também é uma oportunidade que essa mulher tem, às vezes, para se abrir com uma amiga, para trazer alguma situação que ela não tem com quem falar em casa, né? E aí vem esses conselhos, mas às vezes vem de uma forma distorcida, mas não vem por mal. É porque aquele é o conhecimento que aquela pessoa tem. Então ela vai te passar e isso vai indo, né? Então se tu perguntar certas coisas para tua avó, ela vai te afirmar de pé junto que é assim e não é mais, entende? Mas não tira o mérito dela de estar fazendo aquele... Foi naquele... Ela viveu já, ela veio com aquilo, né? Entra muito também a ancestralidade, ela já veio, ela viu em casa aquilo. Exatamente. E ela passou para os filhos e muitas vezes os filhos quebram, né? Quebra aquele ciclo ou muitas vezes continuam. Então também tem esses dois lados. Isso que tu falou de Romanos, agora me lembrei, as novelas da TV Globo mostram muito isso aí, né? Aquela novela que está passando do Imperador. Eu não assisto novela. Vai ter que me situar. Não assisto também, mas vi que estava passando uma novela dos imperadores. E achei legal que eles falam muito sobre isso aí. Quando nasce uma mulher, ela não pode pegar o governo para si, né? Tem que ser um filho homem. Porque... E não só em novela, mas no mundo em si, né? Sim. É surreal, porque se nasce uma menina, é o fim. A mulher tem que parir um filho homem. Um filho homem. Para valer a pena, né? E a título de curiosidade, aquela ideia de por que a gente pega o sobrenome do marido tem muita origem no direito romano. E a gente traz essa tradição, essa cultura até os dias de hoje. E aqui no Brasil nós tivemos, né, Andy, um período até 77, onde a mulher era obrigada a pegar o sobrenome do marido. Então, se ela fosse se casar, era certeza que ela tinha. Ela ia casar e ela ia passar a assinar com o sobrenome do marido. Ela não tinha escolha. A partir de 77, que a gente teve a lei do divórcio, porque até então também não podia divorciar, o casamento era para sempre, né? 1977. Antes disso, a gente tinha o Estatuto da Mulher Casada, Andy.
que é outra, assim, maravilhoso, mas enfim, já é outro assunto. Então, a partir de 77, a mulher passou a poder escolher se quando ela casasse, ela queria pegar aquele sobrenome do marido ou se ela queria optar por não, por continuar usando o seu sobrenome de solteira. Mas aí eu te pergunto, fez diferença? Não fez, porque como por muito tempo aquilo foi uma imposição, as pessoas continuaram achando que ainda era uma obrigação, porque pensa, essa alteração legislativa não chegou para todo mundo, né? Ela estava lá no papel, mas a efetividade dela não teve um grande alcance. E aí em 2002 nós tivemos o nosso novo Código Civil, que até então se usava de 1916, só para ter uma ideia. O novo Código Civil, lá em 2002, ele permitiu que tanto o homem quanto a mulher, quando forem se casar, podem um pegar o sobrenome do outro. Quantos homens tu conhece que casaram e pegaram o sobrenome da mulher? Eu não conheci ninguém. Já me falaram, né, de pessoas, já me falaram, eu conheci um, conheci outro. Eu nunca conheci ninguém. Né? Então, assim, e a lógica disso, se a gente for pensar, então, nessa ideia do direito romano, é porque, na época, a mulher, quando ela casava, ela saía da família do pai e ela passava a fazer parte da família do marido. E quando eu digo fazer parte, é bem como propriedade mesmo. Então, tanto que ela perdia todos os vínculos que ela tinha com a família anterior, com a família de nascimento, e ela agora passava a ser uma integrante, como se zerasse a vida dela, era um novo nascimento a partir dali, e agora ela fazia parte da família do marido. Então, por isso que ela era obrigada a pegar o sobrenome do marido, né? Então, a gente reproduz isso. E eu penso assim, hoje vou pegar o sobrenome do meu marido quando eu for casar. Não é uma questão de certo ou errado, porque a lei nos dá essa opção, né, de acrescentar ou não acrescentar. E que bom que nos dá essa opção. E que bom que nos dá essa opção. Então, se para você faz sentido, se para aquele casal é importante vocês conversarem, tu vai se sentir bem se tu acrescentar o sobrenome do teu marido ao teu nome, é maravilhoso, mas de novo aquela questão, não é uma regra, e tem gente que faz isso muito no automático, a pessoa chega lá no registro civil, vai casar, e ela automaticamente já coloca lá o nome dela com o sobrenome do marido. Ela nem pergunta se precisa. Ela não tem acesso a essa informação. Exatamente, não sabe o que está acontecendo, né? Não sabe o que está acontecendo, e da mesma forma, que é outro detalhe, que se essa mulher futuramente for se divorciar, e ela alterou o sobrenome dela, ela pode optar por continuar usando aquele sobrenome. Porque aqui a gente tem outra questão, que às vezes o homem não gosta, né? Se vai divorciar, não, o sobrenome é meu. Só que a gente tem que pensar que, assim, no momento que a mulher, ela passou a acrescentar aquele sobrenome, é dela, é direito da personalidade dela, ela não está pegando emprestado, ela não tem que devolver, não é assim que funciona. Então, se ela quiser ficar com aquele sobrenome, porque agora ela se identifica, e uma vez eu tive uma situação assim no escritório, a mulher, ela teve um casamento de aproximadamente 40 anos, e quando ela se divorciou, eu questionei para ela se ela queria voltar a usar o sobrenome de solteira dela, e ela falou que não, e ela disse assim para mim, Patrícia, eu casei muito jovem, eu alterei o meu sobrenome, eu me conheço com esse sobrenome, os meus filhos têm esse sobrenome, eu quero continuar usando esse sobrenome. Tá certo, é uma decisão dela, né? Então, assim, se ele não gostou, é uma questão que ele vai ter que resolver com ele mesmo, né? Isso é verdade. Eu, quando me casei, está aqui o Eduardo de prova, quando a gente foi no cartório, eu já sabia, porque eu sempre gostei de me informar, já sabia que tinha essa possibilidade, e eu pensei, mas trocar tudo, né? Só para acrescentar um sobrenome. Trocar todos os documentos, isso é outro detalhe, né, gente? Todos os documentos, assim, eu acho que assim, não é o sobrenome que vai me fazer mais esposa ou mais mulher dele. Exato. Não, é a convivência, é o amor, é o respeito, é o carinho. Então, a gente falava sobre isso esses dias, Sim. né? Então, eu optei por não colocar e ele aceitou super bem e tá tudo bem. Não teve aquela pressão, sabe? Nunca. Não tive, não tenho isso. E é isso, né, Andy? Que bom se todo mundo pudesse ter essa abertura, né, com o seu companheiro, porque a gente pensa que deveria ser o mínimo, né, que a gente pudesse ter esse tipo de abertura para conversar sobre essas questões, porque se tu não pode conversar com aquela pessoa que tu tá planejando casar, às vezes eu acho que tu deveria repensar o que tu tá fazendo, né? Porque
porque é o mínimo. Não, né? E a minha escolha, eu também já me coloquei assim, sou eu que decido e tá tudo bem, né? E a gente falou sobre isso, é um assunto bem legal para o pessoal também pensar em casa, né? Sim. A mulher que está assistindo, ela poder ver que ela tem esse direito, que muitas vezes é com esse nosso bate-papo que a mulher vai ficar sabendo agora ali, ó. Verdade. Então, olha que espaço rico, né? Para a gente Rico em poder conhecimento. fazer essas trocas, né? Isso é verdade. E agora eu trouxe aqui um dado também para as pessoas que estão em casa, as mulheres, e a gente entrou num assunto bem peculiar, bem importante, e eu trouxe um dado sobre o divórcio, que também entra aí, né, que tu falou da separação, de casos de feminicídio, né, contra a mulher, né, feminicídio é da mulher, mas eu estava lendo, li diferentes entrevistas assim, de casos de feminicídio, e me chamou muita atenção que 81,5% dos casos de feminicídio no Brasil são feitas por companheiro ou ex-companheiro. 81,5%. É muito alto. Chega a ser bem apavorante. E é isso do homem não aceitar, né? Não aceitar o divórcio, não aceitar... A maioria dos casos, não aceitar o divórcio. O homem, ele não aceita não ocupar aquele lugar que ele acha que ele tem que ocupar, né? Às vezes de superioridade. E a violência contra a mulher é algo muito grave. E a violência é algo que essa violência física, tu vê, né, Andy? Mas a mulher sofre muitas outras formas de violência. Intelectual, moral. Exatamente, a própria violência psicológica, a violência patrimonial também, que é muito recorrente. Então, às vezes, a mulher, ela passa... E não é visto, né? Porque não está no teu corpo aqui, né? Não é visto esse sofrimento que ela está passando. Às vezes, a própria violência física, às vezes, a melhor amiga da pessoa não sabe o que acontece, né? Então, tu imagina a violência psicológica, uma violência patrimonial, que às vezes a mulher passa a vida inteira no relacionamento e ela não sabe que ela está sofrendo aquilo ali. Ou ela consegue sair do relacionamento e só depois ela se dá conta que ela sofreu, por exemplo, uma violência patrimonial. Mulheres que, se precisam ir na farmácia comprar alguma coisa, tem que pedir dinheiro para o marido porque não tem acesso. Né? Mulheres que recebem mesada do marido, sendo que o dinheiro é delas, o dinheiro é do casal, a administração do patrimônio. O dinheiro é do casal. A administração do patrimônio compete ao casal, e aí, pelos motivos que for, né? O homem acha que ele precisa assumir aquilo ali e ele controla tudo. E muitas vezes no quesito financeiro também ocorre essa violência, né? Justamente. Pelo quesito financeiro, às vezes, muitas vezes. Justamente. Além do divórcio, de brigas e separação. Né? Outro dado legal que, para passar, né, mas que não é legal, né, pessoal? A cada 6h30 no Brasil ocorre um caso de feminicídio. Eu vi dados essa semana também, dados atualizados, e é assustador. É assustador. É assustador. E eu estava conversando com o Eduardo quando a gente estava fazendo aqui, e 55,1% é feita por assassinato, é feita por faca ou tesoura, que é o que geralmente está perto do homem, né? Vai na cozinha, pega uma faca dentro de casa. E geralmente não foi o primeiro episódio de violência, né? Porque a mulher, às vezes, ela demora para fazer a comunicação daquilo que ela está sofrendo, ou porque sente vergonha de precisar pedir ajuda, buscar uma advogada, muitas vezes, né? Ir para a delegacia, ou porque se sente culpada pelo que tá acontecendo, no sentido de achar que a culpa é dela por aquilo ali, porque ela está sendo insuficiente. Isso é verdade. Vamos aqui. Isso é um assunto bem interessante de passar para quem está nos assistindo. Sim. Mas também é bem preocupante. E isso, assim, dá um certo receio, um medo. A mulher muitas vezes tem medo de contar até para uma amiga, né? Que muitas vezes nós, como amigas, a gente enxerga isto. Mas tu chegar, falar, é outra coisa. É uma situação realmente bem complexa, porque vai muito além, né? Onde a gente
E essa é uma mulher que precisa de muito suporte, né? Ela precisa do suporte familiar, o suporte das amigas, né? Porque ela vai precisar e a gente sabe que é uma situação muito difícil. Muito difícil, realmente. E até eu estava lendo outros dados, assim, o Rio Grande do Sul não é um estado que tem tantos casos de feminicídio. O que me chamou a atenção é que o estado do Mato Grosso e do Pará tem 90% assim. Olha só. Intervalo? Ah, tá. Nós vamos fazer um pequeno intervalo agora e logo vamos voltar a conversar um pouco mais com a Paty sobre isso. E vamos voltar com tudo depois com perguntinhas dentro da cuia. Então, já voltamos. Voltamos. Da nossa casa para a sua casa. Chegou em Ijuí a Casa FIR. Uma loja moderna, conceitual e que tem como missão transformar o seu lar em aconchego. Voltamos! E agora eu quero agradecer os apoiadores desse programa incrível, porque eu tenho certeza que você aí de casa deve estar adorando. A gente está sentindo super bem, né, à vontade nesse assunto, estamos realmente em casa. E quero agradecer primeiramente a Casa FIR por nos ceder esse espaço lindo, incrível, o cenário está maravilhoso, estou me sentindo literalmente em casa, poltronas confortáveis, né, um ambiente bem lindo, bem diferente,
tudo, né, na madeira, maravilhoso. Viu? Maravilhoso. As convidadas amam, só elogios. Também quero agradecer a Sabor da Praça, que é a padaria especializada em eventos, que é nossa RD também, né? Hoje também estamos contando com os docinhos da Delícia Saudável, da Duda, que ela é uma RD também, você não conhece porque ela foi nas outras. Nessa de fevereiro ela não conseguiu ir, mas desse mês ela vai estar presente. São docinhos fit, sem adição de açúcar, sem glúten, é @Delícia Saudável. Quero provar. Depois tu vai experimentar, são maravilhosos, tu vai se apaixonar. As especiarias do mate, né? Agradecer também. Verdade. Estamos aqui, ó, mateando. Um detalhe, uma curiosidade da Paty, né? Tu não sabe fazer mate. Aprendi, na verdade tentaram me ensinar já ano passado, uma amiga minha fez até um vídeo para mim, a Letícia, se ela tá aqui escutando, ela sabe. Mas hoje eu não arrisquei, eu cheguei aqui e disse, Andy, por favor, faça um mate para mim, porque eu quero poder tomar, né? Porque o meu mate, gente, por Deus, ele fica entupido, não tem condições. Mas esse mate tá maravilhoso. Ficou bom? Ficou bom, Gostou? ficou bom. Então, está perfeito. Quero agradecer também o nosso apoiador com as luzes, né? Que está dando um toque aqui no nosso cenário, o Grupo Cameira. Também o Oshimalt, que está aí na nossa produção. Agradecer sempre, não vou cansar de agradecer pelo convite e por ter topado entrar nessa ideia louca junto com nós, assim, fazer esse projeto maravilhoso. E, né, acho que está dando certo, acredito que estamos no caminho certo. Então, agora vamos entrar dentro da cuia. Vamos lá. Literalmente. Literalmente. E como a gente não dá ponto sem nó, né, quem conhece a gente sabe, trouxemos aqui uma cuia escrito família. Nada é por acaso, nada né? Nada por acaso aqui. Onde a vida começa, o amor nunca termina. Isso também é verdade, né? Então, vamos para as 3 perguntas. Vamos lá. Ai, socorro. Aqui. Uma curiosidade sobre o meu trabalho. Uma curiosidade sobre o meu trabalho. Eu tenho uma boa, gente. Eu tenho uma boa. Eu até vou me aproximar aqui para falar, porque é realmente bem importante essa curiosidade. Advogado não é psicólogo, tá? Eu vou enfatizar isso aqui, gente. Se um dia vocês forem... Deram risada aqui, ó, nos bastidores. Gente, juro pra vocês, se um dia vocês forem num advogado e ele disser pra vocês que ele é um pouco psicólogo também, vocês corram, mas assim, ó, corram muito porque é cilada, tá? Agora eu vou explicar. Existe uma grande diferença, principalmente quando a gente está trabalhando com o direito das famílias, em fazer esse trabalho diferenciado, fazer o acolhimento da pessoa. Claro que a pessoa vai precisar ter muita confiança ali no profissional, porque ela vai ter que trazer as questões que são particulares, que são da intimidade dela, né? Então, permitir esse acolhimento, fazer essa escuta, porque também, Andy, às vezes o que a pessoa precisa é falar, ela não tem esse espaço dentro do relacionamento, às vezes a pessoa passou 30 anos ali sem ter para quem falar, então vai vir muita coisa, mas cabe ao advogado ou à advogada, falando no meu caso, fazer esse filtro daquilo que vai ser pertinente para um eventual processo, o que é pertinente para a orientação jurídica daquela pessoa, daquilo que não, daquilo que é estranho ao processo, daquilo que são questões que sim, se for o caso, a pessoa vai precisar levar para um ambiente de terapia. E aí, quando eu tenho essa oportunidade, essa liberdade também, eu faço esse encaminhamento para que a pessoa busque, então, um profissional adequado, porque eu não tenho formação em psicologia, eu não tenho capacidade técnica para fazer esse trabalho e seria, inclusive, exercício irregular da profissão, né? Então, eu acho que é um senso comum essa ideia de que o advogado é psicólogo porque ele escuta e são coisas totalmente diferentes. Então, essa é uma curiosidade que eu precisava falar. Eu falo isso para todos os meus clientes, mas aproveitar aqui, ó, que mais gente vai ouvir. Só para deixar claro. Só para deixar claro, tá? Advogado não é psicólogo, ponto. Segunda pergunta. Vamos lá. Qual que tu pegou? Um spoiler sobre sonhos futuros. Primeiro, então. Dá para Vamos responder juntos? Será as duas perguntas? Um projeto futuro, um sonho,
e um spoiler, então, sobre esses sonhos futuros. Eu acredito muito naquilo que dizem que o conhecimento que a gente tem ninguém tira da gente, mas eu também acredito que esse conhecimento não serve para nada ou para quase nada se eu não faço algo com esse conhecimento que eu tenho, se eu não devolvo isso de alguma forma. Então, já dando um spoiler, né, onde eu tenho um sonho, um projeto meu de trazer justamente o direito das famílias de uma forma mais presente no cotidiano, no dia a dia, que a gente consiga fazer isso ser mais palpável, não aquela coisa de uma lei lá e eu aqui e eu não saber o que está acontecendo. E a Andy vai me ajudar a tirar esse projeto do papel. Nós conversamos na semana passada e foi muito, muito curioso, né, Andy, porque eu tinha essa vontade e você veio aí com um projeto que ele vai muito ao encontro dessa minha vontade, né? Então, abril, maio, né, onde a gente já vai Por ter... aí, abril, maio, a gente já vai começar. a gente já vai ter, então, novidades e vai ser... Eu acho que vai ser muito gratificante, né, Andy, tanto para a gente poder fazer isso, compartilhar esse conhecimento que a gente tem e poder trazer mais mulheres dando voz através do conhecimento e trazendo autonomia também. Que é, né? o nosso propósito, né? Dar a voz às mulheres. Dar voz. Isso é importante. Então tá. Vou ler aqui um pouquinho. Estou aqui com o chat vamos lá. aberto, vou ler aqui um pouquinho. A Xana mandou, olá! Olá, oi Xana! Oi, Xana! Está assistindo, ela disse que ia assistir lá. Que bom! O Gilmar também mandou um olá. Eles estão me falando aqui que eles tinham perguntas no outro chat também, Sim, né? nós perdemos, né, Andy? Então, o pessoal, se quiser fazer as perguntas novamente, como caiu antes, a gente perdeu. Tem como recuperar? Pergunta. Patrícia, trabalhando em uma seara tão conflituosa, de que forma o profissional atuante dessa demanda cuida da sua saúde mental? Acho que deve ser situação. Foi a minha psicóloga que mandou essa pergunta? Não, foi o Gilmar que mandou essa pergunta. Não, mas curioso que a gente falou antes sobre o advogado não ser psicólogo, né? E a gente precisa saber separar as questões que são das nossas clientes daquilo que são as nossas questões. Porque no momento que eu misturo essas duas coisas, eu não consigo ser técnica. E então eu fazer o acolhimento, eu ouvir aquela cliente, eu entender aquele sofrimento é uma coisa, mas eu preciso separar isso para que isso não se misture eventualmente com questões que são minhas também, que mexem com questões que eu tenho, para que eu consiga ser técnica e passar um suporte jurídico, uma orientação jurídica adequada para que eu consiga conduzir o processo dela, né? Então a gente precisa saber separar isso. No início da minha advocacia foi muito difícil, porque a gente começa muito crua, né? Onde a gente na faculdade de Direito, não sei se a gente vai ter alguém aqui ouvindo que eventualmente é estudante de Direito, mas aproveitando, né? A gente não aprende a advogar na faculdade de Direito, a gente aprende a advogar advogando. E aí, quando a gente começa a atender os primeiros casos, os primeiros clientes, foi muito mais difícil para mim. Agora eu já consigo separar melhor as coisas, mas a gente precisa sempre ter esse apoio, né, gente? Sim. Façam terapia, é vida, inclusive, né? Recomendo sempre. Sempre. Não só para as minhas clientes, mas realmente... É autoconhecimento. Autoconhecimento. E eu também, eu sempre prezo, até na última reunião delas eu falei, eu sempre prezo pelo autoconhecimento. Quando tu se conhece, tu sabe aonde você quer ir, de onde você veio, quais são teus conflitos internos. Perfeito. Então, realmente, autoconhecimento, se fosse vocês, aplicava nisso. Para ontem. O Gilmar também colocou aqui, grande parte dos feminicídios não precisa ter a morte física. Muitas vezes as mulheres já morreram psicologicamente, emocionalmente, pois ficam inertes e sem ação. Essa ideia que a gente falava das diversas formas de violência que a mulher é submetida dentro do relacionamento, às vezes nem é uma questão de violência, mas a mulher permanece num relacionamento que ela não quer estar, também por uma questão de estigma social, né, da mulher divorciada, que acaba tendo um peso negativo, né?
Então, realmente é bem difícil. É bem difícil. A Laura, então, fez uma pergunta. Uma situação no atendimento que você deixou a emoção sobressair a razão? Eu não tive um caso extremo, assim, de deixar a emoção sobressair ao técnico, por isso que eu comentava antes, porque eu preciso ser técnica pela minha cliente que está ali. Mas eu com certeza tive muitas demandas que mexeram muito com a minha pessoa, né, particularmente. Principalmente ouvindo esses relatos de mulheres que se dedicaram tanto tempo a um relacionamento e que se veem ali no término daquele relacionamento e não tem nenhum tipo de reconhecimento. A gente sabe que não precisa de reconhecimento, né? Que tu pode seguir apesar disso, desde que tu saiba que tu fez o teu melhor. Mas é muito sofrido ouvir isso de alguém que esperava reconhecimento por tudo que fez e esse reconhecimento não vem. Então isso pega bastante no meu ponto fraco, nesse sentido de ver tanto esforço, tanta dedicação, tanto tempo focado naquilo ali e não haver esse tipo de nenhum tipo de reconhecimento realmente, além de outras questões, claro, mas isso foi uma das primeiras experiências assim que eu tive que me chocaram assim bastante. Como mulher. Como né? mulher. Então, o Gilmar fez a mesma pergunta, né? Qual situação que deixou você abalada, né? Digamos assim. O Gilmar também colocou: Especiarias do Mate, a loja top das galáxias, com ervas de extrema qualidade. Chimarrão aprovado. Aprovadíssimo, viu? É verdade, Especiarias do Mate é uma loja maravilhosa, não porque, né, sou a empreendedora, mas realmente a gente tem uma diversidade de produtos, desde qualidade em erva mate até seus acessórios, cosméticos também à base da erva mate. Então você, mulher que está assistindo, conhece Especiarias do Mate, tem creme para as mãos, creme para o corpo, shampoo, sabonete, sabia? Tem uma variedade de produtos e cosméticos. Preciso conhecer a loja, né? Precisa conhecer a loja, verdade. Não conheço ainda pessoalmente. Xícaras, chás, e tem uma diversidade de produtos. Se você procura presentes, também você vai encontrar uma diversidade lá. Então, realmente, Gilmar, a Especiarias do Mate é top das galáxias. O Gilmar também colocou: o Chimaltz é fera. Parabéns, Dali Chimaltz, viu? Realmente, pessoal, olha, a nossa produção, né, Pati? É profissional. Profissional. Deixa eu ver. Ah, sim, verdade. A Xana fez uma pergunta para ti. Uma vez li que, depois de um certo tempo de namoro, mesmo que sem morar juntos, quando o relacionamento chega ao fim, existem direitos entre as partes. Isso é verdade? Complicado, né? Namoro e união estável, né? A gente comentou um pouquinho sobre isso, sobre a insegurança jurídica que às vezes a união estável traz por essa informalidade. Mas respondendo então a pergunta da Xana, o namoro não traz consequências jurídicas, tá? Ele não tem efeitos patrimoniais para o direito. O namoro, então, ele não tem os efeitos que tem uma união estável. A questão é quando que deixa de ser um namoro e vira uma união estável. E essa que é a nossa dificuldade, porque um casamento, como ele tem toda a formalidade, a rigidez, então desde o momento que você vai lá no registro civil, faz a habilitação para o casamento, até o momento que tu assina, que tem a celebração, que tu assina lá o documento, são uma série de etapas. Então tu sabe o dia que começou o teu casamento porque tu tem um documento ali assinado com uma data. A união estável não, ela não é assim. A união estável, inclusive, a gente sempre brinca que a união estável ela se faz com sacolinha de mercado, né? Então mulheres que moram sozinhas, principalmente, vocês prestem atenção. Porque o namorado de vocês, ele um dia ele leva uma escova de dente, na semana seguinte ele leva uma sacolinha com uma mudinha de roupa, né, que precise, aí outro dia ele tá levando um chinelinho, depois ele tá levando não sei o quê, aí uma cueca, aí quando vê uma toalha de banho, aí vocês estão indo no mercado juntos, então, e quando tu olha pro lado, a pessoa tá morando contigo e tu nem sabe quando que ela começou a morar ali. E aí que tipo de relacionamento que é esse?
Ainda é um namoro, já é uma união estável? Então essa que é a questão que existe, onde vai existir a confusão aqui patrimonial que pode trazer esses efeitos para dentro do direito, né? Mas se a gente for pensar que se existe essa clareza de que não, é um namoro, e os dois sabem que é um namoro, porque eu já tive um caso onde a minha cliente, ela tinha certeza que era um namoro e o namorado dela tinha certeza que era uma união estável. Então, aqui claramente um dos dois tinha uma visão um pouco equivocada daquele relacionamento. Mas se você sabe que aquilo ali é um namoro, que tem os contornos de um namoro, isso via de regra não vai trazer consequências jurídicas patrimoniais. Muito bem respondido. O Schmaltz está falando com o Gilmar aqui pelo chat, né? Um programa para crianças, né? Sobre crianças. O Gilmar é conselheiro tutelar, entende muito sobre crianças, bacana. É uma oportunidade realmente. Que legal. Você está aqui também que falando legal. Um pouco mais sobre isso, né? A Laura fez essa pergunta para você. Se não fosse advogada, qual profissão gostaria de ser? Mais uma pergunta difícil, né? Quem sou eu? Que profissão eu teria? eu não sei. Eu não sei que outra profissão eu teria, mas eu sempre disse que eu nunca seria professora, né? E hoje eu penso que talvez eu gostaria muito de ser professora. E nunca é tarde, né, Andy? Sim. Mestrado tá aí para isso, né? Eu sempre gostei de estudar, adoro estudar, faço 2 pós-graduações ao mesmo tempo, porque claramente eu não tinha o que fazer, né, fora o trabalho, não vou fazer 2 pós-graduações, porque, né? E então, quem sabe novos caminhos por aí também. Eu acho que é algo da mulher, né? Porque ela cresce vendo que um professor ganha pouco, que não tem seu devido valor. Exatamente. Eu também, quando era criança, acho que a última profissão da vida professora. Era ser professora. Acho que isso é muito de nós mulheres, né? O Gilmar colocou, acho que era das perguntas anteriores, mas eu vou falar igual. A frase certa é: ao lado de um grande homem existe uma grande mulher. Parabéns, parabéns, Eduardo, por ser o suporte para sua esposa Andriele. Maravilha. Isso é verdade. Isso é que tem que ser. O homem tem que ser o suporte da mulher. Ao lado, né? Um gancho só, você namora? Sim. 2 anos de namoro, sem efeitos patrimoniais, tá? Meu namorado tem isso muito claro. O próximo passo mediante contrato assinado, tá? Então, aqui não tem aquele ditado, casa de ferreiro, espeto de pau, né? Não, aqui não. Então, se cuida. O Gilmar colocou: parabéns, Patrícia, pela excelente explanação de um tema tão relevante. Obrigada. Verdade, está explicando muito bem assuntos que até eu entendi um pouco, mas agora estou compreendendo muito mais. A Xana colocou: entendi, muito obrigada. Atingimos nosso objetivo, né? O Gilmar colocou: temática conduzida com muita clareza. Parabéns, Andriele. Obrigada. Estamos aqui para isso, né? Aprendendo, evoluindo sempre. Harmonize e decoração de ambientes. Os cosméticos da especiaria são maravilhosos. Amo. É verdade, são fiéis. Eles levaram shampoo, creme para o rosto, né? Sérum também para as mãos. Eles realmente são clientes fiéis aos cosméticos. Claro, né? Além da erva mate. Até essa aí que você está tomando, é a preferida deles. E é muito boa, né? É muito boa. A Laura colocou: tema maravilhoso sobre conflitos de família. Verdade. A Jéssica Metzdorf: quais são os maiores desafios que a doutora enfrenta como advogada familiarista, como empreendedora e como procura enfrentá-las? Pergunta difícil, gente. Boa essa pergunta. Parabéns, Jéssica. Boa. Os desafios, eu acho que por ser mulher e por empreender, a gente já tem um desafio, né? Onde você, tendo a loja, você passa isso também na pele. Essa questão que eu trouxe também de já ter passado por secretária do meu sócio, sendo que eu sou sócia do escritório, né? Então, além desses desafios
dificuldades que a gente encontra dentro do próprio Poder Judiciário, né, que às vezes nos coloca numa posição de inferioridade, né, e não é um ambiente predominantemente masculino. Se a gente for ver em números, hoje o número das advogadas é muito maior do que o número de homens advogados, mas ainda assim essa ideia, né, do homem advogado, né, que vai lá, coloca um terno, uma gravata, às vezes não sabe quando é dia e quando é noite, mas está de terno, é uma autoridade, né? Então a gente tem esse tipo de dificuldade, e no dia a dia, na advocacia, é essa busca constante pela atualização, por essa questão que eu mencionava, que o direito das famílias é muito dinâmico, então não dá para a gente achar que aquilo que eu estudei na faculdade eu vou ficar usando para o resto da minha vida, porque simplesmente não dá. Então, como eu já gosto de estudar, para mim não é uma dificuldade, para mim é algo prazeroso, entende? Então, por isso que eu faço 2 especializações, faço mais cursos, busco sempre participar de eventos e como eu falava também, devolver isso, sabe? Não só nos atendimentos, mas em locais como esse, espaço como esse que você está aqui proporcionando para a gente hoje, né? Fazer essas trocas, compartilhar esses conhecimentos e conversar sobre esses assuntos. Isso é verdade. KS Advogados colocou: parabéns, doutora Patrícia, muito sucesso. Muito obrigada, conheço eles e admiro demais. Eles advogam em direito previdenciário exclusivamente, são realmente muito bons. Olha que bom. Aqui em Juí? Aqui em Juí, eles têm escritório, se não estou enganada, lá no Modelo. Interessante também. O Gilmar colocou um assunto bem legal. Eu sei que o tempo é curto, mas outro momento não tem como não falar sobre alienação parental. Pois no meio dos conflitos familiares, a parte mais fraca, que é a criança e o adolescente, é o que mais sofre. Vamos ter que fazer um outro programa só sobre isso. Um outro programa só sobre isso, porque realmente não tem como a gente tratar de forma superficial, porque é um assunto muito, muito complexo. Muito delicado muito também. Delicado, mas o Gilmar deve, mais do que ninguém, saber como isso é comum, né, dentro dos processos de divórcio, principalmente, a criança ser usada como moeda de troca ali entre os adultos que não conseguem entender que o relacionamento afetivo não ter dado certo não tira eles do papel de pais. E o fato de talvez aquela pessoa não ter sido um bom pai, uma boa mãe, não significa, um bom marido ou uma boa esposa, não significa que ele não vai ser um bom pai ou uma boa mãe. Aqui, claro, com uma série de ressalvas, porque a gente sabe que existem as próprias situações de violência doméstica. Sim. E tudo mais, então realmente é um tema para a gente aprofundar e fazer uma live só sobre isso, inclusive. E tem muita coisa, né? Tem bastante coisa. Nós vamos voltar para aqui, então, né? Para a nossa conversa. Está quase finalizando até. Tá muito legal esse papo, tá bem gostoso. Acredito que o pessoal em casa também tá gostando bastante. Esperamos. E tem muita coisa pra gente falar. Sim. Nossa. Mas eu quero voltar um pouco mais para a mulher, como estamos na Semana da Mulher. Que eu acredito, a gente conversava esses dias ali, que as mulheres muitas vezes devem chegar abaladas, tristes até você. E a gente vem de 2 anos de pandemia, onde muitas vezes, nesses 2 anos ocorreu muitas brigas, muitas separações. Acho que foi os 2 anos que a gente mais ouviu, até na mídia, né, o tanto de casos de separação que ocorreram. Então, briga, separação, muita tristeza. A mulher, ela explana também muito mais a tristeza, por mais que ela não fale, mas ela sofre muito. Então, tu já passou por casos disso, que a mulher chegou até você e desabou? Eu acho que isso é independente desse processo que a gente passou e está passando da pandemia, né? Mas até uma informação que me chamou a atenção, há cerca de 1 mês, 2 meses atrás, foi divulgada uma pesquisa de que, na verdade, o número de divórcios ele diminuiu durante a pandemia. Isso foi um dado disponibilizado pelo IBDFAM, que é o Instituto Brasileiro de Direito das Famílias, porque a gente tinha essa noção de que a pandemia faria aumentar o número de divórcios. A gente viu muito sobre isso, nessa ideia de que não, agora os casais vão conviver 24 horas por dia, agora ninguém vai se aguentar, vão se atirar pela janela, vão se divorciar. E, na verdade, nós tivemos uma busca muito maior
de pessoas buscando informações antes de se casar. Foi um movimento bem oposto daquele que a gente estava esperando acontecer. No meu escritório também, particularmente, eu tive muitas demandas nesse sentido, de casais jovens ou casais também de mais idade, que já vieram de outros relacionamentos, buscar informação na hora de constituir, seja aquela união estável, constituir o casamento, mas buscar informação sobre como fazer isso de acordo com as expectativas que eles tinham. Então, uma informação bem bacana, né? Que interessante, né? Porque isso é raro, o pessoal que está indo casar querer saber um pouco mais das informações, né? Como que funciona o regime de bens, também a gente falava sobre isso, né? Até hoje, qualquer um. Qual é qualquer um? E qualquer um tem efeito, que qualquer um é comunhão parcial, né? Se tu não escolhe, tu tá fazendo uma escolha. Se tu não escolher, a lei escolhe por ti a comunhão parcial. E não necessariamente é o melhor, é só o que a lei está dizendo, né? Então, buscar essa informação e adequar isso àquilo que é a necessidade do casal e a vontade do casal é importantíssimo. Importantíssimo. Vou te fazer uma pergunta, então. O que você acha que ainda tem que mudar na nossa sociedade relacionado à mulher? Alguma mudança positiva que tu acha que ainda falta? Eu acho que dentro do que a gente conversou durante todo esse período aqui da live, que buscar a igualdade de fato e dar voz através do conhecimento. Eu acredito que esse não é um caminho fácil, claro que não, mas é o caminho que a gente já vem percorrendo associado a políticas públicas, incentivos, tudo mais, mas eu vejo que é o caminho que a gente precisa continuar desenvolvendo. Concordo, bem isso aí mesmo. E referente à família também, o que tu acha que falta a mulher ainda se impor um pouco mais perante a família, assim? Eu acredito que uma coisa está ligada à outra, nessa ideia de que nós não temos um certo ou um errado, nós temos aquilo que faz sentido para ti, para aquela família, e não vai fazer sentido para outra família. Então, desde que seja uma decisão motivada, uma decisão que seja realmente tua, que não seja por imposição, ou que não seja você atendendo expectativas da própria família, de outras pessoas, aquilo que tu escolher, se faz sentido para ti, e se tu tem o conhecimento daquilo, se tu tem o que é necessário para tomar aquela decisão, é o que importa. E tá tudo bem, né? E tá tudo bem. Então, para nós já ir finalizando esta live incrível. Adorei. Quero que tu deixe uma frase motivacional, inspiradora para as mulheres que estão nos assistindo e para as nossas RDs. Busquem conhecimento. Eu vou bater nessa tecla que a gente já vem conversando desde o início. Tenham voz dentro dos relacionamentos, tenham autonomia na medida do possível para tomar as decisões, sabendo que a família ela é dinâmica, então nós não temos um certo ou um errado. Se você está segura daquela decisão, se aquele formato de família te traz segurança, te traz felicidade, é o que importa. Isso aí. Então, quero começar a finalizar. Quero agradecer os nossos apoiadores, a Casa Fir por ceder esse espaço maravilhoso, ao Sabor da Praça, a Especiarias do Mate, ao grupo de mulheres na qual a gente participa, que é maravilhoso. Maravilhoso. Quero relembrar aqui que a gente tem um encontro dia 24 agora, este mês, e vai ser um encontro maravilhoso e o tema vai ser autoconhecimento da mulher. Olha só. O que você está precisando. Venha ao encontro. Venha ao encontro. E vai ser maravilhoso a gente poder se encontrar e poder trocar essas ideias, que vai ser um tema muito voltado mais para o ser mulher, para o nosso autoconhecimento. Então, finalizo aqui com muita gratidão mesmo. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Para mim foi assim incrível. É pouco tempo para a gente poder falar sobre tanto assunto interessante na área do direito. Então, só quero te agradecer. Então, muito obrigada, Andy, mais uma vez pelo espaço, por me fazer esse desafio, por me trazer esse desafio, por me fazer sair da minha zona de conforto.
Eu adorei de verdade o nosso encontro, eu espero que o pessoal tenha gostado também. Espero. Tivemos uma dificuldade técnica, caiu nossa internet, mas voltamos, estamos aqui, então espero de verdade que vocês tenham gostado. Eu permaneço à disposição no que eu puder para colaborar. Espero o convite para novos encontros, espero que em breve novos assuntos. Exatamente, espero que a gente em breve também consiga trazer a nossa novidade, né, Andy? Vai ser bem legal. Vai ser muito legal. E vai ser não só para as RDs, vai ser aberta ao público. A gente vai abrir e vamos expandir o projeto, né, Andy? Essa é a ideia, né? Essa é a ideia. Então é isso. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigada a você. Amanhã nos encontramos novamente para o último programa desta semana especial, tá bom? Então, espero que tenham gostado. Deixe seu like, ative o sininho, se inscrevam no canal. Antes de nós finalizar, fala teu Instagram. @patriciacyber, me sigam no Instagram também, eu faço conteúdo ali, estou sempre à disposição. Bem legal. E tem alguma coisa no meu dia a dia também, então me sigam aí no Instagram. Tá bom? Então, é isso aí. Muito obrigado e até amanhã. Tchau!